Fala, meu povo, boa tarde, boa tarde. É interessante, né? Quando a gente tem um compromisso com Deus, né? Um compromisso conosco mesmo para desenvolver algo que é de Deus e de responsabilidade, né? A gente está em outro cenário, né? Eu estava aqui num evento, mas saí aqui para poder gravar a nossa leitura, né? Nossa meditação, e hoje nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 6. E Mateus capítulo 6 é interessante, né? Porque ele vai ali nos ensinar sobre um modelo de oração, e a gente vai fazer também, né, em duas partes, para que a gente receba bem aí essa mensagem de hoje, essa leitura, tá? Mateus capítulo 6, a gente vai ler do 1 ao versículo 16, do versículo 1 ao versículo 16, que vai falar aqui sobre a oração e ajuda aos necessitados, amém? Então que Deus abençoe aí sua meditação, que Deus possa falar com você através da palavra de Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 6, do 1 ao 16, diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Importante, né? A gente vai perceber que é sempre uma mensagem do nosso coração, né? De como funciona o nosso coração, porque o externo, ele está dizendo aqui que a gente precisa ter cuidado daquilo que a gente vai fazer, não para os outros, mas realmente de coração. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto, e seu pai que vê o que é feito em secreto, lhe recompensará. Amém? 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Até aqui. Importante, né? Aqui na oração a gente
a gente percebe uma direção bem clara de Jesus Cristo, dando ali aos seus discípulos, que a gente traz para os nossos dias atuais, né? E uma coisa muito interessante aqui é que o perdão, ele é fundamental, porque o que ele está falando aqui no 14, né? Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, a gente precisa, é uma via de mão dupla, né? A gente avança com o perdão daqueles que nos ofenderam e Papai do Céu, o Senhor nosso Deus, Ele nos perdoa diante dessa ação nossa, tá? Então que Deus abençoe a nossa meditação de hoje. Importantíssima essa orientação das doações, do benefício que se é feito, né? Como é que está o seu coração, como é que você faz isso, e também a direção da oração, né? A forma adequada de se fazer uma oração e o procedimento, que é fundamental, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos para Mateus capítulo 6, parte 2. Hoje foi a parte 1 até o versículo 15. Até o versículo 15. Amanhã a gente, a partir do 16, versículo 16, ele vai falar de jejum, tesouro no céu, preocupação da vida, bênção pura, um período aí de ensinamento para nós através da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de domingo, já desejo uma semana abençoada para todos vocês. Um abraço e até amanhã, 6h31 da manhã, tem a oração para as famílias e às 17h59 nós estamos aqui com a leitura da palavra. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Beijo!